Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Crime, Arte e Literatura com Ike Ferreira, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a verdade sobre o filme Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios tem uma verdade por trás de si, que é histórica, e a gente vai falar sobre isso agora. That's a bingo! Segue o canal, dá teu like no vídeo, por favor, faça parte da comunidade Crime, Arte e Literatura você também. Logo, logo virão coisas legais por aí, como camisetas, como, por exemplo, cursos. Vai ser uma coisa muito bacana e é muito bom ter você aqui conosco. Então, falando sobre Bastardos Inglórios, o sucesso de Quentin Tarantino em Bastardos Inglórios, um filme de 2009 não veio unicamente dos diálogos memoráveis ou da sua extrema violência, que tanto chama a atenção nos filmes de Quentin Tarantino, né? E uma realidade colossal. Surge a partir de uma perspectiva histórica que revela partes do conto em uma insurgência contra a ditadura violenta que se enraizava em desfavor de uma determinada etnia. Nesse ponto, Bastardos Inglórios, gente, entra em uma luta de fogo contra fogo, olho por olho, bala por bala. Nada muito diferente da vida real em uma época de desumanidades, quando grupos conhecidos como os partisans, formados por judeus que haviam conseguido escapar antes do comando nazista, que os guiava para os guetos e, consequentemente, que os guiava também para o campo de concentração. Essas pessoas que conseguiram fugir para as florestas da Europa Oriental, unindo-se a qualquer exército ou milícia que combatessem os alemães, passaram a fazer frente aos soldados alemães, ao exército nazista. Muitos desses judeus, jovens que perderam a família em massacres desumanos, juntavam-se, gente, a grupos que se intitulavam como Vingadores, mas que não possuíam qualquer material bélico para enfrentar uma batalha de fato. Dessa forma, assim como Robin Hood, saquear e se esconder nas densas florestas da Polônia ou da Ucrânia eram táticas de guerrilhas convencionais utilizadas por milícias menos abastecidas tecnologicamente e com um menor poder de fogo. Sua forma de enxergar o direito alheio partia de um amplo estado de exceção, pois a guerra, para essas pessoas, era a manutenção da vida, somente sobrevivia se guerreasse, se peleasse, se continuasse de fato vivo. Ocorre que passaram a existir inúmeros grupos denominados partisans que lutavam contra os alemães, os inglórios fugitivos da caça alemã. Alguns desses destacamentos se importavam unicamente com o resgate de judeus das casas dos oficiais alemães, onde lá eles serviam de escravos para diversas funções. Também resgatavam prisioneiros dos campos de concentração nazistas, em demandas que exigiam paciência, tempo e coragem, pois para esses grupos era mais importante resgatar a pessoa viva do que matar alemães. O grupo Partizan Bielski, um grupo em especial, ele operava na Bielorrússia Ocidental entre 1942 e 1944. Esse grupo desenvolveu uma significativa resistência judaica, contribuindo para que mais de 1.300 pessoas sobrevivessem ao final do conflito. Um dos personagens icônicos da barbárie da guerra, que era justamente combatida com violência, tanto de um lado quanto por outro lado, era um menino de 12 anos, chamado Mordecai Motele Schlayan, o único sobrevivente do massacre que dizimou a sua família e amigos. Ao rumar para as florestas polonesas, o Schlayan foi, menino de 12 anos, resgatado pela milícia partisã. Desenvolveu ali seu senso de luta a partir de um interacionismo com aquilo que, desde a mais tenra infância, lhe foi demonstrado: fuzilamentos, armas em punho, ódio e pavor. Como ele era branquinho, ele era loiro, ele decidiu se fazer passar por polonês e entretinha os nazistas, os soldados nazistas, em um grande restaurante onde todos os dias um destacamento sempre se fazia presente para o almoço. Durante semanas, tocou o seu violino na cidade de Owróż, na Polônia, ocupada. Só que todas as tardes ele escondia nos porões do estabelecimento desse restaurante explosivos que ele roubava dos milicianos, partisans
e transportava na sua maleta, que ao invés de carregar um instrumento, o equipamento musical, levava à morte. Depois de algum tempo juntando a carga em local estratégico debaixo do restaurante, Schlayan, numa determinada tarde, após ter almoçado e tocado, como de costume, de todos os dias, o seu instrumento para a farra nazista, fez o lugar voar pelos ares, dizimando um pelotão inteiro. Qualquer coincidência com a obra de Quentin Tarantino é mera realidade. Numa luta pela sobrevivência, contra uma perseguição sem limites, qualquer humanidade que ainda reste é uma dádiva e uma maldição. E você, Yutovich? Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Muito legal ter você aqui conosco, que essa é uma história bem interessante, a realidade da onde surgiu Bastardos Inglórios. Surgiram justamente do real conflito, do conflito de ódio, do conflito da Segunda Guerra Mundial, infelizmente. Então, estamos juntos falando sobre um assunto muito legal, é muito bom ter você aqui comigo. Curte o canal, ativa o sininho, até a próxima, até o nosso próximo vídeo, terão muitas coisas interessantes aí. River Dirt. Tchau!